Olá, pessoal, sejam bem-vindos em mais um Bora Voar Cast. Hoje temos um episódio especial, pois hoje eu estarei de host entrevistando o Edu Nascimento. Olha só, um desafio Aí especial. sim. Já comecei aqui no Bora Voar Cast. Eu gostei do Bora Voar Cast, Vinha. Tá demais Já esse Bora Voar comecei, Cast. ó, espetacular. Bora Voar Cast, espetacular. Um espaço onde o propósito e estratégia se encontram, onde as histórias reais inspiram pessoas a crescer, liderar e transformar. Aí sim. Seja bem-vindo, Edu, Obrigado, ao nosso sim. Bora Voar. Que top, gente. Que bom demais. Nosso convidado é o CEO da CBN Welltec, fundador do Bora Voar Cast e alguém que acredita que a fé e a execução caminham lado a lado. Uau. Obrigada, Edu, Aí por sim, estar aqui hein? hoje. Demais, hein? Muito bom, senhor. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E que experiência diferente estar aqui desse outro lado, né? Como está o coração por estar aí do outro lado? Tá acelerado. Está acelerado? Tá acelerado. Eu vou te dizer que, para mim, tem uma emoção forte aqui passando, celebrando um ano de Bora Voar Cast, né? Para mim, isso aqui traz um filme na minha cabeça. E não um filme de um ano, né? Ele me traz um filme de alguns anos, talvez desde a minha infância, de coisas que eu passei, e para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Fazendo um movimento de grande impacto na vida das pessoas. Sim. E levando conteúdo relevante, de forma muito tranquila, leve, né? E que as pessoas que nos assistem, de fato, sejam impactadas com essas mensagens. Mas obrigado, Silvinha, pelo convite que foram me entrevistar. Muito bom, muito bom. Então, Edu, sem mais delongas, né? E para quem está entrando hoje ou não nos conhece, o Edu, nosso convidado especial, é o fundador e CEO da CBN Welltec, criador do Bora Voar Cast, líder do movimento Como Legado e CBN Conecta, empreendedor e estrategista com mais de 25 anos Uau. de experiência em gestão, desenvolvimento de negócios e liderança de equipes e alta performance. Uau, que chique, hein? Uau, Uau, gostei. Boa apresentação, bora voar! Bora voar! Então, Edu, e eu sou a Silvia, co-host de hoje. Sou a esposa do Edu, sócia na CBN Welltec, cofundadora com o Edu. E para quem não sabe, somos sócios na vida também. Tudo. Isso aí. Edu, eu queria que você já começasse por esse gancho aqui, contando um pouquinho como foi essa trajetória, como foi o menino, Edu, como foram os sonhos ali da infância, como foi a sua trajetória na sua história desde lá de trás, na legal. sua família de origem. Muito Conta bom. um pouquinho pra gente como você chegou até aqui. Aí sim, você sabe, Silvinha, que para quem está nos assistindo, nesse ano eu estou fazendo 50 anos de idade, é um ano de jubileu e para mim ele tem algo muito simbólico nisso tudo. E de fato eu trago muito à memória, né? Coisas que aconteceram na minha vida, aquilo que me forjaram. E nesse ano de 50 anos eu acho que eu estou mais emotivo para muita coisa, né? Eu tenho trazido muitas coisas à minha memória. E quando você fala de infância, assim, eu vim de uma família padrão brasileira, né? Os meus pais, uma classe média, sem estudos e, via de regra, vão para o varejo, então ali começam a trabalhar, né? Meu pai começou a empreender fazendo ali venda de sapato, né, de calçados, até montar a sua primeira loja no Jardim Ângela, aqui na região sul de São Paulo. Sim. E, enfim, foi assim que foi minha vida como criança, né? Fui crescendo nesse ambiente, né, de estoques. Eu dormia junto às caixas de sapatos. Então, assim, tive uma família muito boa, né? Graças a Deus. Venho de um lar cristão, então eu tive essa base cristã muito forte, né? Desde pequeno, os meus pais me ensinaram um caminho de seguir a Jesus Cristo como um discípulo de Jesus. E isso tem me forjado até hoje, né? É aquilo que eu levo para a minha vida, para a nossa casa, para filhas, para a empresa, para tudo aquilo que eu faço. A fé ela vem muito forte nisso, né? Agora, com relação à família, assim, eu acho que teve um ponto de virada muito forte, né? Meus pais sempre tiveram um desejo que eu me tornasse médico, né? Então, pouca gente sabe, eu fiz um ano de medicina. E nessa fase eu tive uma situação muito dura para mim, né? Foi a perda da minha mãe. E foi um acidente de carro, uma coisa assim muito violenta. E ali eu acho que foi uma grande virada de chave na minha vida, né? Eu tinha 19 anos na época
Eu acho que ali me fez, eu acho que Deus começou a me levar para uma outra esfera, para um outro patamar, né? Em termos de responsabilidade, de visão de vida, de tudo, de valores de família, o quanto é importante a gente valorizar quem está ali do nosso lado. E eu acho que aqui foi a grande virada de chave. E eu acho que até para a minha fé. Eu acho que aqui foi o ponto onde, de fato, eu me firmei com Deus. Né? Porque ali eu me vi, de fato, numa situação emocionalmente muito difícil. Né? Meus pais estavam indo viajar e foi um acidente, eu não estava junto nesse carro, foi um acidente de carro. Então, algo que me marcou bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que Deus ele faz nova todas as coisas. Amém. Né? Eu acho que de um ponto de tristeza, de uma ruptura, eu acho que aqui Deus traz algo muito forte, que foi resiliência e fé. Né? E eu acho que isso são duas características que eu levo para a minha vida, até hoje. Seja na parte de empreendedorismo, seja em alguns movimentos que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então, essas duas palavras, para mim, resumem bastante isso que eu vivi. Né? Mas foi uma virada de chave muito boa bacana. E que eu trago até hoje, né? Quando eu penso para a parte de negócios, né? Eu creio que isso foi uma virada de chave muito forte. E como foi isso nessa fase? Como que você já fortaleceu isso nesse momento? Silvinha, assim, de verdade, eu acho que é um coração entregue mesmo para Deus. Né? Eu acho que não tem muito uma receita de bolo para isso. Para mim é um coração quebrantado. Para mim, acho que a grande questão nossa é você, de fato, se entregar aos pés do Pai. Fala, Pai, estou arrebentado, preciso da tua ajuda. Né? E aí, eu acho que nesses momentos, assim, que eu acho que eu vejo a potência do Senhor restaurando a nossa sorte. Né? Eu acho que naquele momento, assim, eu passei uma época muito dura, financeiramente falando. Né? Eu fui morar sozinho, depois eu fui para Maringá, onde meu pai acabou indo, e eu cuidei do meu pai por cerca de uns 4 ou 5 meses, meu pai estava todo machucado. E ali também tive questões que eu tive que lidar comigo também sobre aquilo tudo. E financeiramente falando, foi uma época muito difícil, né? De faltar coisas até para eu comer. Mas assim, no final do dia eu via o cuidado de tudo aquilo e aquilo me forjando para algo maior. Né? Para as pessoas que me enxergam hoje não têm nem ideia do que eu passei. Né? E não é ficar me vitimizando sobre isso. Eu acho que é usar a potência disso tudo para fortalecer você e com um olhar e com uma visão de propósito muito maior para aquilo que a gente tem. Né? Mas eu acho que no final do dia, assim, Silvinha, essa minha vida de infância, eu acho que foi isso que me forjou. Uma coisa bacana também que eu trago como uma memória boa e que eu acredito que até me forjou para ser um empreendedor. Eu me lembro na época quando meu pai tinha uma loja e eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos, e eu lembro que eu levava o almoço para o meu pai e para o meu irmão. Então, eu pegava um ônibus, levava o almoço deles, minha mãe fazia uma marmita, eu levava para eles e ali, época de Natal, Dia das Crianças, meu pai contratava uns bichinhos lá, uma turma que se vestia de bichinho, Snoopy, Pateta, Pluto. E eu me lembro uma vez que eu falei, papai, eu quero também ganhar um dinheirinho com esse negócio aí, deixa eu virar um desses bichinhos aí. Eu lembro que eu já me vesti de Snoopy, de Papai Noel, e era uma forma de eu ganhar um dinheirinho. E até um ponto que, no final do ano, onde tem um movimento maior, ali sim, eu acho que foi um dos grandes desafios, onde eu comecei a fazer uma virada de chave de fato para esse modelo do empreendedor. E eu falei para o meu pai, pai, eu não quero ser o filho do dono da loja, eu quero ser um vendedor como um outro. Né? E no final do ano eu sempre ia vender. E normalmente eu ficava entre o primeiro e o segundo vendedor ali de sapato, eu ganhava um dinheirinho, uma comissão boa. Então, eu acredito que essa parte de pontapé inicial na minha vida foi muito importante. Né? Mas valores de amor, de cuidado, isso eu sempre tive. Né? Eu sempre tive uma família muito boa, né? Nesse sentido de amor, de cuidado e de carinho. Então, eu acho que esse foi o panão de fundo aqui da minha infância. Que bacana. Você tem quantos irmãos? Tenho 3 do primeiro casamento do meu pai. Né? E depois meu pai casou de novo e desse outro casamento tem mais um irmão. Então, nós somos ao todo, então, do primeiro casamento é o Henrique, é o mais velho, eu sou do meio, o Ricardo é o caçula, e depois do outro casamento do meu pai tem o Bruno. Que bacana, que bacana. Espetacular! Bora voar! Bora voar. Edu, e aí? Com a sua família, né, agora, já trazendo para os dias de hoje, você me contou um pouquinho da sua família de origem. Né? E eu vi o quanto esse pilar já foi forte, tanto a história do varejo, do comércio na sua vida, e o pilar espiritual e de caráter e de afeto na sua família de origem. E depois, como foi a sua família nuclear, a sua família de agora? Como que foi essa transição
para os dias de hoje? Demais. Esse foi o presente que eu recebi. Né? Eu sempre tive um sonho, Silvinho, você sabe disso, de casar. Desde jovem, eu sempre falava isso para todo mundo e nas minhas orações eu falava, Deus, eu queria tanto casar, né? Ter uma esposa, ter filhos, etc. E eu me lembro que eu morava no Paraná e eu morava em Londrina nessa época e naquela fase super dura, né? Bem difícil financeiramente e emocionalmente também estava super complicado. E eu me lembro de ter ligado para o meu irmão Henrique, ele morava aqui já em São Paulo, e ele disse assim, Edu, vem para São Paulo que aqui Deus vai te abençoar, a tua família vai estar aqui, a tua esposa está aqui e você vai ser próspero aqui. Né? E eu recebi aquilo como um ato profético, de fato, na minha vida. Né? E eu lembro que só chorava naquele dia no telefone com ele. E eu, de fato, tomei uma posição de vir para São Paulo. Né? Vim para São Paulo, isso foi o ano de 2001. E aí, sim, Deus começou a fazer uma reviravolta na minha vida. Né? Conheci a minha esposa, Silvinha. E foi algo muito especial na minha vida, Silvinha, assim, eu conto para todo mundo e sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre a tua vida, o quanto você é especial para mim, né? O quanto você me fortalece enquanto mulher forte, né? Eu me lembro que algo que me marcou demais, e eu tinha desistido de estudar, e você sabe disso, e naquele momento você foi uma peça fundamental na minha vida. Falou, não, Edu, bora lá, volta a estudar, e eu estava com tudo atrasado na faculdade. Aí você foi lá, deu vários cheques, assinamos um termo na faculdade, falou, não, você tem que voltar a estudar. Então, acho que ali, para mim, eu falei, Jesus, essa é a mulher da minha vida mesmo, viu? Essa tem coragem. Então, acho que ali foi uma grande virada de chave, Silvinha. E de lá para cá, eu acredito que são os pilares que eu tenho carregado. Né? Primeiro, a minha espiritualidade, a minha fé. Né? A minha fé em Deus, em Jesus Cristo. Isso é algo que eu não abro mão. E uma das coisas que eu, nesse pilar, por exemplo, eu trago muito forte também para os negócios. Né? É um ambiente onde normalmente as pessoas tendem a não querer misturar. Eu não consigo enxergar dessa forma. Para mim é muito claro. Né? O Edu dentro de casa, o Edu fora de casa, o Edu no trabalho, tem que ser o Edu. E o Edu que professa aquilo que ele crê. Né? Com sabedoria, né? Com direcionamento, com discernimento. E, obviamente, nesse sentido, eu tenho a questão da família, que é um pilar que eu valorizo demais. Né? Para mim, isso é a base de tudo. Para eu ir bem no trabalho, eu preciso estar com a minha família bem estruturada. Né? E Deus foi muito bom também com a gente, que nos deu 2 presentes, né? 2 princesas lindas, que é a Jo e a Bela, são as nossas filhas. Né? Hoje a Jo vai praticamente fazer 20 anos e a Bela com 18 anos, então, assim, é uma história que o Senhor tem construído e através dessa união, muitas famílias têm sido abençoadas. Né? Deus tem nos dado também a graça de liderar grupos de casais, né? E até o próprio legado, que é um movimento que também surgiu do coração de Deus, eu creio nisso, e que a gente tem feito um movimento que tem impactado muitas vidas, né? Sejam famílias, homens e mulheres, na área de negócios. Então, eu acredito que esse tem sido um movimento que o Senhor tem fortalecido, mas é a nossa base, para mim particularmente. Né? É algo que eu não consigo ir bem no trabalho, empreender, eu não consigo estar bem em outra área se a minha base de família não tiver uma solidez, não tiver um alicerce muito bem estruturado. Então, eu acredito que essa é a grande chave, né? Se a gente conseguir equilibrar com sabedoria, né? Valorizar a família. A gente vive num mundo tão caótico, onde as pessoas só pensam em trabalho, dinheiro, etc., etc., e acaba colocando em segundo plano a família. E eu aprendi, principalmente depois da fundação da CBN, da importância de valorizar isso. Eu brinco com todo mundo que você hoje é a minha maior conselheira, independente da tua área de expertise. Né? Quando eu preciso de alguma coisa, mesmo numa decisão estratégica da CBN, a primeira pessoa que eu vou falar, eu falo com Deus e falo com a Silvinha. Né? Eu sou testemunha que isso é uma verdade. Amém. Realmente, isso acontece na nossa casa, na nossa empresa. Independente do meu conhecimento técnico sobre o assunto, é trazido, nós oramos, nós conversamos, nós dividimos até que se direcione o melhor caminho. Bora voar, aí sim. Antes de partirmos mais e nos aprofundarmos sobre o Bora Voacast, sobre a CBN, o Edu, ele tem alguns versículos-chave que são guias, que são norte. E ele já falou aqui algumas vezes, trazer à memória o que me dá esperança. E ele trouxe de uma maneira muito leve essa história. E eu sinto que dá para a gente explorar um pouquinho mais da história até chegar nesse ponto da CBN. Edu,
conta um pouquinho aonde você já trabalhou, quais foram os lugares ou as funções que você já teve. Legal. E um pouquinho os lugares que você já morou, porque passando assim, apesar de você ter falado que já passou por algumas dificuldades, e apesar do Edu ser chorão, gente, o Edu é emocionado. Estou me segurando aqui, gente, estou me segurando aqui. Ele não é vitimista realmente, ele passa, ele vive o que tem que viver, e ele segue adiante, e ele tem foco, ele clama ao Senhor, e ele vai adiante. Então, vocês viram que ele passou. Mas eu acho importante, até como testemunho, até para trazer motivação e perseverança. Às vezes, você que está passando por alguma dificuldade, acho que o mar não vai se abrir, né? Acho importante você contar um pouquinho aí da sua trajetória, com um pouquinho mais de detalhes do que você já passou. Legal, Silvinho. Eu estou me segurando aqui para não deixar a emoção tomar conta, mas vamos lá. Bom, eu vou tentar fazer uma linha do tempo, né? Ser um pouco mais objetivo, mas eu vou tentar trazer um pouco mais de detalhe para isso. Logo após a morte da minha mãe, eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo. Meu pai, nessa época, eu já morei em São Paulo, depois eu fui para Maringá. De Maringá eu fui para Londrina, depois para Campo Grande, depois voltei para São Paulo. Isso até o falecimento da minha mãe. Tá? Depois fui para Cochabamba, fui para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Onde fez medicina? Onde eu morei mesmo, né? São os lugares que eu já morei. Né? Falando de cidade, sem falar de casas. Né? É impressionante. Assim, aquela música, né? Já morei em tanta casa. Eu me lembro que quando eu era adolescente, assim, era duro, porque a hora que eu estava com bons amigos, eu já tinha que mudar de novo. Era super complicado isso. Mas eu aprendi a lidar com isso tudo, né? Até para que isso também não me impactasse. Mas, enfim, então, depois desse movimento aí que aconteceu, fui para Maringá novamente, foi uma fase muito dura ali, eu estava morando com meu pai, e eu me lembro que tudo que eu tentava fazer não dava certo, era impressionante aquilo, eu tentava empreender alguma coisa, não conseguia. E eu me lembro que teve uma época que eu comecei a vender pizza na rua, né? Eu ia numa padaria, comprava os discos de pizza, ia num supermercado, comprava ali uma mussarela, um presunto, aquela coisa toda, e nós montávamos as pizzas e eu vendia as pizzas cruas. Né? Eu tenho 2 grandes amigos, que são amigos meus até hoje, com 30 anos de amizade, que é o James e o Joab, que foram grandes amigos, né? E que me ajudaram demais naquela época. Né? Eles sabendo da dificuldade que eu tinha, então eles organizavam a equipe da igreja para comprarem as pizzas para mim, comigo no final de semana. Né? Então, foi um pouco daquilo que eu passei. Vendi já um pouquinho de tudo. Vendi Herbalife, vendi Nature Sunshine, tudo um negócio de marketing multinível. E que também foram coisas que foram me forjando para tudo aquilo que eu acho que Deus tinha para mim no futuro ainda. Bom, depois disso, eu me mudei para Londrina e também não deu certo o que eu fui fazer em Londrina. Vim para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu fui vendedor de imóveis, de loja de rua. Depois eu virei vendedor de shopping, foi quando eu conheci você, né? E a Silvinha apostou demais, eu acreditava demais ali no potencial, eu sempre acreditei nisso também. E uma das coisas legais, Silvinha, que eu acho legal deixar para todo mundo, quando a gente fala em termos de desafio e de resiliência, e de não desistir, né? Por mais difícil que a situação esteja. Eu me lembro que logo quando a gente casou, a gente não tinha condição para casar, então a gente demorou aí praticamente entre namoro e noivado foram 1 ano e meio, né? A gente só não casou antes porque não tinha nenhum tipo de recurso. Só casaríamos antes. E quando eu fui promovido ali na loja, eu trabalhava no shopping Interlagos, e aí naquele momento eu falei, agora dá para casar. Aí nós, 3 meses antes, acho que não tinha nem onde morar direito. 1 mês! 1 mês, pois é. Mas assim, deu tudo certo. A gente conseguiu uma casa, um apartamento simples, mas a gente conseguiu. E eu tenho algo que marca demais ali para mim, que eu sempre fui muito sonhador com as coisas. Eu sempre acreditei que poderia acontecer uma virada de chave a despeito da situação que a gente estava vivendo. Sim. E eu me lembro que tinha uma janelinha basculante que eu abria assim, a janelinha basculante bem no corredor do apartamento que a gente morava e eu conseguia ver as antenas do aeroporto de Congonhas. E ali eu sonhava em andar de terno, com uma maletinha, na época tinha umas maletinhas que a gente usava para poder puxar ali o computador, era uma modinha. E aquilo marcou demais a minha vida. E eu orava sobre aquilo. Eu falei, Deus, muda a minha sorte. Muda a minha sorte. Né? E até então eu não estudava. Estava estudando naquele momento. Estudando. Depois daquele acerto que nós tínhamos feito na faculdade, foi um ano que eu desmaiei 2 vezes.
né? Eu chegava em casa 00:30, 4:30 da manhã, 5 da manhã, estava de pé de novo. Mas eu entendia que eu tinha um preço para pagar. Era um processo que eu não podia fugir daquele processo. Por mais duro que ele fosse, eu precisava passar por aquilo. Né? Aquilo era a grande virada de chave. Eu acreditava naquilo. E, de fato, foi o que aconteceu. Né? Eu acho que depois desse movimento, eu entrei num programa, me candidatei, eu já tinha quase 30 anos nessa época, estava me formando. E velho, teoricamente, para o padrão que a gente tinha aqui naquele momento. Sim. As pessoas se formavam ali com seus 22 anos, eu estava com 30, já casado, tendo a nossa primeira filha, e num cenário não muito promissor. Né? Então, quando alguém olhava para mim e falou, poxa, mais ali, esse cara... Um detalhe, nesse momento, o Edu falou, ele voltou a estudar, ele falou, eu tenho um sonho de ter uma experiência como executivo no mundo corporativo, numa empresa grande... e esse sonho da janelinha basculante, ele falava, eu gostaria de ser um executivo, viajando pela empresa, com meu computadorzinho na malinha, sonho em ter, nós morávamos num apartamentinho muito bonitinho, mas muito simples, numa sobreloja. Então, eu sonho em ter um apartamento com espacinho para fazer um churrasco, né? Viajar, ter uma viagem gostosa de férias uma vez por ano, ter um carro com painelzinho bonito. E eu pensava, nós ganhávamos pouco mais que um salário cada um, pagando aluguel. Eu falava, amém. Vamos orar, vamos sonhar, mas eu pensava, puxa, não é qualquer coisa. Ele falava, só isso. Eu falei, só isso. E você falava o seguinte, mas esse é o sonho de todo mundo. Esse é o sonho de todo mundo. É só isso. A gente ganha praticamente um salário cada olha um. Que legal isso. Uma sacada gourmet, um carro com painel, umas férias uma vez por ano. Né? E aí eu falava, amém. Mas todo mundo quer, não é só isso. Mas o amigo falou assim, mas Edu, mas todo mundo quer isso. Eu falei, pois é. Mas esse é o meu desejo do coração. E eu tenho orado para Deus sobre isso. E aí, de novo, acho que a potência da fé daquilo que você acredita, né? Eu creio nisso. A graça né? do que o Senhor, né? Ele já nos abençoou com Amém. toda a sorte de bênçãos. E a gente precisa trazer um pouco disso. Eu acho que talvez aí também foi um pouco até de me libertar em termos de pensamentos, de me limitar para algumas coisas. Eu falei, não, é possível. Vamos para cima. Né? Então, eu acho que aí foi uma virada de chave bem bacana. Teve o programa do trainee, aí, de novo, outra frustração, porque eu falei, puxa, eu não entrei no programa trainee. Sim. Aí na minha cabeça vinha muito aquilo, puxa, mais uma vez, Edu, acho que não nasceu para dar certo mesmo. Porque tudo que eu tentava dava errado. E eu acho que, de novo, aí, o poder da fé. Né? Por mais que vinha muito aquela mensagem, às vezes uma mensagem que queria me derrubar, no fundo, eu tinha algo que me puxava para cima. Uhum. Né? E eu falei assim, Deus, muda minha sorte. Essa sempre foi a minha oração, muda minha sorte. O que eu tiver que fazer, eu faço. Se tiver que estudar mais, eu vou tentar, eu vou me esforçar. E Deus foi muito bom. Aí foi uma grande virada. Assim, eu entrei na TecBan, isso bem na viradinha de chave. Não entrei como trainee, eu entrei como um programa de chão de fábrica mesmo. Era uma operação bem chãozão de fábrica. Mas a TecBan tem um carinho enorme, porque a TecBan é um banco 24 horas. Tá? Uhum. Na época eu entrei no cheque eletrônico. Né? Era uma operação de cartão de débito. E ali foi uma grande virada de chave. E com o mês que eu estava lá, teve uma revolução na empresa. O presidente saiu, mudou toda a diretoria e eu, de uma forma muito assim, desprovida, talvez, de qualquer medo e qualquer outra coisa, eu fui muito audacioso. Eu fiz um e-mail para a diretoria de RH, fazendo um desenho de cenário. Eu falei, olha, diante desse cenário, com mudança de presidente, diretoria, blá, 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 fiz um monte de senões ali, eu me coloquei numa posição mais comercial, porque era onde eu tinha me desenvolvido. Né? Eu tinha me desenvolvido de uma forma muito boa na parte de venda, mas vendas varejo. Uhum. E eu sei que deu uma semana, 10 dias, a pessoa do RH me chama e falou assim, você sabe que você correu um risco enorme com esse e-mail, né? Eu falei, eu imagino. E ela falou assim, mas ele veio de uma forma muito boa. As pessoas gostaram da tua forma, como você conduziu. E, em função disso, nós vamos mudar você de área. Não era a área ainda que eu gostaria de ir, mas já era uma movimentação interessante. Eu fui para uma área de engenharia. Falei, uau, engenharia. Mas tinha uma área um pouco mais comercial, que atendia algumas contas, por exemplo, como Carrefour, para a instalação do banco 24 horas. E ele começou um movimento muito bacana. Mas algo que eu queria deixar, que ali foi para mim muito marcante, eu sempre mirei a área comercial zona mesmo, que aí sim era a turminha de terno, e com a maletinha que arrastava. Então, me trazia a memória dos meus sonhos da janelinha basculante. E eu me lembro que, certa vez, eu cheguei para o RH, marquei um café e falei com ela, uma querida Marina,
E eu falei, Marina, vocês estão gostando do meu trabalho? Ela falou, pô, Edu, tá todo mundo achando super bacana. Eu falei, pois é, vocês estão vendo 30% do meu trabalho e já estão gostando. Se vocês me colocarem naquela outra área, vocês vão ver o 100%. Aí vocês vão ver um negócio diferente. Me ajuda, me põe lá. Ousadia. Ousadia. E aí eu sei Ser que forte e ela deu corajoso. risada assim, ela falou, pô, Edu, fico feliz com a tua posição, muito legal de saber disso, mas infelizmente nós não temos uma posição. E eu fiz isso porque tinha saído uma pessoa da área, então eram 4 gerentes, saiu um, e eu falei, pô, vai ter uma vaga, eu vou entrar. E ela falou assim, pô, Edu, então não vai dar, o superintendente da área vai absorver as áreas ali, as contas, tá bom. Passado 2 dias, sai mais um. Eu falei, poxa Deus, agora é minha hora. Eu liguei para ela, falei, Marina, saiu mais um. Ela falou assim, Edu, tem alguém lá em cima olhando por você. Eu me lembro dessa expressão que ela usou. E eu me lembro, assim, eu tenho certeza que tem. Ela disse o seguinte, Edu, nós vamos abrir um processo externo e que você vai concorrer. E só um parênteses nessa história toda. Para concorrer a esse processo, obrigatoriamente você precisaria ter ou um MBA, uma pós-graduação, e estar cursando. E eu me lembro que 2 meses antes, eu tinha me formado, eu não tinha recurso para pagar uma pós-graduação, porque a nossa filha estava numa creche. De chegar. Sim. E eu não conseguia pagar os 2. Mas eu dei um passo de fé. Eu falei, vou tentar. Vamos ver, eu preciso disso. E eu me lembro que essa foi o grande gatilho que me permitiu passar pelo processo e fui aceito. E ali começou uma virada de chave na nossa vida. Né? Então, da TecBan, eu fiquei como gerente de contas. Depois, até 2007, de 2004 a 2007, de 2005, né? Até 2004, mais ou menos. E aí depois, 2005 até 2007, aí depois eu fui para a Brinks, que é uma de transporte de valores. Da Brinks, aí eu fui para a Aon, que aí foi uma grande virada de chave, né? Eu fui promovido 4 vezes. E nessa época eu tinha um sonho de chegar a 37 anos como alto executivo. E com 30 anos eu estava me formando. Para todo mundo, eu achava que eu era o cara mais louco do planeta. Né? E quando eu me dei conta, com meus 36 para 37, eu estava como um diretor de uma unidade de negócios com uma empresa com mais de 3 mil funcionários. E ali eu vi, mais uma vez, né, a promessa do Senhor sobre a minha vida. Amém. Né? Então, eu gosto de deixar isso bem registrado e claro para quem está nos vendo, não desiste não. Né? Desistir não é uma opção. Né? Acredita mesmo, persista, não tenha vergonha de onde você está, nem daquilo que você já construiu, deixou de construir. Né? Mira no alvo, tenha uma vida com propósito. Né? Eu creio que é isso que nos motiva a dar esse próximo passo e elevar o nível. Né? Então, essa é a grande virada de chave. Muito bem, nós vamos agora entender como nós começamos a CBN. Quero saber essa puladinha, mas antes... Quando você falou também dessa pós-graduação, como nós trabalhamos muito com casais, eu preciso falar de uma coisa que você reforça muito: unidade. Boa. Que não tem prosperidade, não tem bênção, não tem frutificação sem unidade. No casamento, na sociedade, nos negócios. E nessa época, nossa primeira filha tinha acabado de chegar. E eu não apoiei essa pós-graduação, gente. Eu fiquei desesperada. O dinheiro muito curto, uma bebê recém-nascida, ele 2 vezes por semana presencial nessa pós, com o dinheiro mais curto ainda. Não quero, não vai, não concordo. E quando ele foi aceito e precisava dessa pós, pelo menos cursando. E eu trabalhava fixo também, trabalhava ali registrada com o bebê, tinha que voltar da minha licença. E poderia, inclusive, com essa mudança, eu poderia começar a atuar clinicamente e ter mais tempo com a filha pequenininha. Eu entendi também que nós precisamos entender a unidade do casal. E eu ali naquele momento eu entendi que Deus tinha dado uma direção para o meu marido e eu não tinha confiado nisso. A partir dali eu aprendi a confiar mais e a estar mais em unidade com meu marido, mesmo em momentos que eu entendia diferente, ou que o meu emocional estava dizendo diferente, mas sem confiar, fazer acordo e caminhar junto. Então, tem unidade no casamento de vocês. Que nessa época eu não usava essa expressão ainda do bora voar cast, do bora voar, seja lá o que for. Né? Mas algo me impulsionava a seguir, a ir adiante. É algo muito forte, Edu, vai para cima. Não para não, não paralisa não, vai. Era algo muito forte dentro de mim.
Então, mas isso é importante, essa unidade mesmo, Silvinha. Bora voar para a CBN? Bora lá. Como começou a CBN? Como foi esse salto para a CBN? Conta um pouquinho para a gente da CBN. Outro dia eu participei de um evento e teve uma dinâmica no evento e naquele dia eu, de fato, até me emocionei. Porque era uma dinâmica onde eu tinha que falar para... Era uma figura... Imagina que você é o CPF e está falando com o teu CNPJ, se pudesse conversar com o CNPJ. E aí a pessoa que estava fazendo o papel do CNPJ com o CBN... E ela me instigando a falar ali, meu coração quebrantou. Né? A CBN, para mim, foi daqueles presentes de Deus, assim, que eu levo para o meu coração. Né? Eu tenho muito carinho pela CBN. A CBN surgiu de um sonho, quando, nessa fase de executivo, eu entrei numa seguradora, na Tempo, sabendo que ela ia ser vendida. E no momento que ela foi vendida, eu não fui no pacote de venda da empresa. Naquele momento eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu me lembro que, de fato, como eu disse aqui, eu sempre orei para tomar minhas decisões e buscava no Senhor uma direção. E algo muito forte vinha no meu coração que não era mais o tempo de eu seguir como um funcionário, como executivo de alguma empresa, e que era para eu montar o meu negócio. E às vezes eu achava um pouco de loucura aquilo no meu coração, na minha mente. Falei, mas não é possível um negócio desse. Estava numa vida estável, teoricamente. A gente tinha alcançado uma situação bacana, em termos de um salário bom. E eu sei que naquele momento foi vindo cada vez mais forte. Né? E até que eu senti mesmo no meu coração que era o tempo de montar a CBN. Até o nome foi interessante porque eu orava. Eu falei, Deus, como que nome que eu vou dar para esse negócio? Era uma corretora, então eu senti forte no meu coração de montar uma corretora consultoria, não no modelo tradicional que a gente tem hoje no mercado, mas eu queria algo um pouco mais potencializado em termos de serviço, em termos de excelência, em termos de cuidado. E o CBN veio muito forte no meu coração para fazer uma homenagem para você e para as nossas filhas. Então, para quem está nos assistindo, o CBN não é a rádio que toca a notícia, né, mas são as iniciais do sobrenome da Silvia e das minhas filhas, que é o Collier, Barbour e o Nascimento. Então, eu trouxe esse conceito da CBN, né, como uma corretora boutique. Esse era o grande negócio. Nós começamos num conceito, inclusive, Silvinho, você lembra disso, que não era nem na área de saúde, benefícios, era de fato uma consultoria na área de massificados, na área do B2B2C, Sim. E que não deu nada certo, gente. Aí outra coisa, assim, terrorífica, né? Foi uma fase também que... Ali eu entendi que foi um momento também de um forjar para aquilo que Deus, de fato, entregar para nós ali mais para frente. Né? Nós adquirimos uma dívida de R$700 mil nessa época. E a gente fazia tudo muito bonitinho. E não tinha um cliente. Nem os amigos queriam comprar com a gente. Era impressionante. Né? Mas eu entendi que Deus estava tratando algo no meu coração. Sim. Né? Talvez tinha áreas do meu coração que precisavam ser tratados ainda. E eu me lembro que foi um dia 23 de setembro de 2015. Eu me lembro que eu estava arrebentado. A gente não tinha condição nem de comprar uma pizza, às vezes, para nossas filhas no final de semana. Sim. E aquilo estava me arrebentando. E eu me lembro que eu me ajoelhei no sofá de casa e eu comecei a orar e falei, Deus, se essa é a vida que o Senhor tem para mim, amém. Mas eu quero ter uma vida digna. Né? Eu não quero ficar com meu nome sujo, eu não quero te desonrar e nem desonrar a minha casa. Então, Senhor, se essa é a vida que o Senhor tem, uma vida mais simples, não tem problema. Eu recebo, mas me traz dignidade. Porque aí eu peguei e trouxe um versículo do salmista, de Davi. Davi tem uma parte, quando ele está numa fase super difícil da vida dele, ele fala assim, Deus, se eu morrer hoje, eu não glorifico o teu nome. Eu orei essa palavra. E entreguei de fato ali para Deus. Chorava, só chorava. E eu me lembro que naquele momento eu senti paz. Falei, amém, está nas mãos do Senhor, não depende mais de mim. Eu me lembro que uma semana depois, houve uma virada de chave, uma empresa nos procurou. E através dessa empresa houve uma mudança extraordinária, isso foi em setembro de 2015. Então, o negócio ele foi concretizado em novembro de 2015. E essa dívida de 700 mil, ela caiu para menos de 150 mil reais. Nós fizemos um parcelamento, você se lembra disso, um e-mail para o banco, Sim. com uma estratégia, e que a gerente do banco falou assim, impossível isso acontecer. E nos primeiros dias de janeiro de 2016, nós tivemos a devolutiva que eles aceitaram. E aquele cliente que nós ganhamos era até a vírgula da comissão que nós ganhávamos, era exatamente o valor da parcela que nós fizemos de acordo para pagar ali. Foi providencial. Foi específico, assim, foi pontual. Mas o que é legal nessa história toda é que de lá para cá a gente sempre cresceu. Né? Ali, de fato, eu entendi como uma virada de chave muito poderosa nas nossas vidas. Né? Eu entendi que ali agora era a grande virada. Né? Era o voo começava de fato Sim. naquele processo.
né, da gente reorganizar uma empresa. Então, obviamente, para quem está nos vendo, a fé é a base disso tudo, mas a gente precisa também trazer a nossa ação. Eu preciso fazer acontecer do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de processo, do ponto de vista de pessoas, buscar novas tecnologias. E esse foi o grande tripé do ponto de vista de gestão que nós usamos e usamos até hoje. Gente, processos e tecnologia. Né? E para dar uma encurtada aqui nessa história, a CBN hoje ela é uma escada. Quando eu pego o resultado de 2014, foi quando nós fundamos a CBN, até hoje, em 2025, a CBN, de fato, ela é uma escada. Ela vem num platôzão lá embaixo, sem vender nada, aí ela sobe, dá um salto. Aí vem num platô de novo, depois ela dá um outro salto, e assim ela vai. Ela de fato, ela formou uma escada. Né? Ao longo desses anos que nós passamos, de quase 12 anos, teve só um ano que nós não crescemos em receita, mas do ponto de vista de margem, nós conseguimos preservar margem, que foi bem na pandemia. Nós perdemos uma conta relevante para nós, e ali, do ponto de vista de receita, a gente teve uma perda em termos de evolução de um ano para o outro. Mas do ponto de vista pragmático, ali, em termos de resultado, nós não tivemos esse impacto. Né? Então, assim, a CBN para nós, né, eu acho que, de fato, ela vem como esse impacto para uma sociedade. Né? Nós não queremos ser simplesmente uma corretora ou uma consultoria padrão. Nós queremos gerar impacto real na vida das pessoas. Né? O desafio nosso é, de fato, criar uma experiência memorável, criar uma jornada de uma experiência desse cliente que ele se sinta único. E não é por uma questão de um dinheiro que eu vou ganhar por uma comissão. Isso faz parte de um processo que eu executo muito bem aquele serviço. Mas o nosso primeiro foco é eu criar algo tão poderoso na tua vida e que você se torne um embaixador da nossa marca e que você possa nos recomendar de uma forma muito forte. E foi esse o grande negócio que nós construímos na CBN. Para você ter uma ideia, Silvinha, para todo mundo que está nos assistindo, de 2024... de 23 para 24 nós já crescemos bem. 24 nós fechamos um ano ali com um crescimento de 70%, e agora em 25 nós estamos projetando 40% de crescimento. Ou seja, nos últimos 2 anos nós mais que dobramos o nosso tamanho. Né? E isso é só o começo de uma grande jornada que está sendo construída. Né? Um dos grandes desafios que eu tenho olhado para a CBN, não sei se eu posso avançar um pouquinho mais aqui, tudo bem? Um pouquinho, então, tá podemos. Bom. Então, tá jóia, bem rapidinho. Esse ano de 2025 ele foi um marco para nós, em alguns aspectos. É um ano que nós celebramos um ano de Bora Voacast, que foi um presente para nós. Nós temos completando também um ano de legado. O legado é um movimento que ele inclui espiritualidade, ele inclui família, ele inclui negócios. Né? É um movimento que a gente quer instigar homens e mulheres a sair da sua zona de conforto. E a CBN mesmo foi um ano espetacular. Vou trazer alguns indicadores para você. Além dos 40% que a gente está projetando de crescimento esse ano e preservando a nossa margem, nós fomos pelo 5º ano consecutivo para supercampeão da Sul-América. Para você ter uma dimensão do que isso significa, a gente está falando de 40 mil corretores dentro de uma Sul-América. Eles pinçam 150, mais ou menos. Uau. Nós estamos dentro desses 150. 5 anos seguidos. Além disso... Espetacular! Aí sim. Um ponto bem bacana, e que para mim isso aí sim é o sonho de um adolescente, que eu acabei não comentando aqui. Na época de adolescente eu gostava de ler algumas revistas como Você S.A., Exame, super interessante. E uma delas eu sempre me imaginava, será que um dia eu vou estar numa revista dessa? Eu me desejava ali, vendo, né? Eu me vislumbrava nessa revista. E, gente, é bizarro isso. Né? O ano passado eu estava numa palestra do Fábio Ruiz, que é um querido que a gente tem ali junto com a mentoria que nós fazemos, com o Piero. E ele falou desse crescimento dele, que ele foi um dos caras de destaque da Exame. A hora que ele falou aquilo, deu um estalo. Eu falei, Exame? Eu quero também estar na Exame. Foi meu sonho. Como é importante sonhar. E aí eu peguei, eu sei que, resumindo, tá? Nós nos colocamos dentro de um crivo lá de análise, passamos por uma auditoria do BTG, da Exame, etc. E para nossa alegria, né? E assim, em muita festa, nós entramos no anuário das empresas que mais crescem em 2025 pela revista Exame. Uau! Bênção demais, gente. Glória Espetacular. Que alegria. Isso aí me veio à memória. E a frase que é estampada lá na minha sala: Edu, traga à memória aquilo que te traz esperança. Né? Então, assim, de novo, gente, não desista.
né? Talvez possa demorar 30, 40 anos algo, mas aconteceu. Persevere. Né? E isso é só o começo de uma grande história. A gente está projetando agora, Silvinha, para os próximos 3 a 5 anos, algo muito agressivo para a CBN. Né? E a despeito de crise, de caos que possa estar vivendo, a gente não está olhando para esse trem, não. A gente está olhando de uma maneira muito pragmática para aquilo que a gente pode entregar como valor agregado, como soluções que, de fato, mudam a vida das pessoas. Né? Então, nesse cenário, nessa visão macro, a gente acredita que nós vamos crescer ainda 10 vezes. E esse é o sonho grande que a gente está projetando agora. E trabalhando, bora voar! Bora voar! Espetacular! Edu, muito obrigada. Né? Hoje nós não estamos celebrando só um ano, né, de Bora Voar Cast. Nós estamos celebrando uma jornada de coragem, uma visão, constância de alguém que sonhou, que acreditou, que investiu, que apostou, que colocou coração, que colocou força, que colocou energia, que colocou fé. O Edu, ele fala, quem conhece, quem caminha, sabe que ele fala, a oração principal dele é assim: sobre todas as coisas, Senhor, guarda o meu coração, pois dele procede o bem e o mal. E eu, como esposa, sou testemunha que você tem guardado o seu coração. Né? Eu, como esposa, quero declarar aqui que eu te admiro, né? Como homem que teme o Senhor, como marido, como empresário, como homem de negócios, como pai, né? Como um homem de ministério, como exemplo. Sou muito grata a Deus de poder estar aqui, olha, te entrevistando. Espetacular. Espetacular, né? Nessa caminhada, nessa jornada, no nosso Bora Voar Cast. Amém. Né? Que o Senhor continue guardando o seu coração, te inspirando, fazendo você sonhar para que você voe cada vez mais alto e me leve junto. Aí sim, bora voar. Espetacular, super obrigado, viu? Que você tenha novos sonhos e deixa pra gente algo para nos inspirar. Fala ali, como você diz, olha para aquela câmera. Muito bom. E deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Haja coração, gente. Eu estou aqui super emocionado, aqui me segurando. É muita coisa que vem assim na minha mente, né? De tantos sonhos e às vezes tantas lutas que a gente enfrentou. E aí eu fico vendo a minha vida, a nossa vida hoje, né? Deus foi tão bom, nos deu acesso a tanta coisa boa, né? A gente de fato usufrui do melhor dessa terra hoje, né? Então, assim, a minha dica aqui, o meu conselho, se eu pudesse de alguma forma tocar teu coração, não desista dos teus sonhos, não, tá? E pilares que eu uso para isso tudo: traga Deus para tua vida. Não tenha vergonha disso, não. Eu vejo muita gente que acaba ficando meio receoso com isso. Uma das coisas que eu aprendi é não negociar a minha fé, né? E isso daqui para mim é meu ponto de virada, né? Traga Jesus para a tua vida. De fato, ele muda toda a nossa sorte, a nossa história. E eu sou prova viva disso, né? Mas ao mesmo tempo também faça a sua parte. Você precisa ir avançando, né? Dê passos de fé, mas avance, corra atrás, né? Se aprimore em áreas que você entende que você ainda não está bom, né? Mas vai para cima, né? Seja resiliente, a pressão vai ser mais forte, né? Então não fica com medo, não. A pressão vai ser nervosa, não fuja do processo. Eu percebo muitas pessoas que me procuram e acabam ficando frustradas porque no meio do caminho acabaram desistindo. E o processo ele é árduo mesmo, ele machuca, né? O processo é para isso, né? É para te forjar, né? Forjar caráter, forjar princípios, forjar o teu coração, para que de fato você esteja preparado para quando chegar a grande virada, você está preparado para alcançar e se deleitar naquele processo todo, né? Então, a minha mensagem para você: never give up, né? Nunca desista, né? Vai para cima, voa alto e que Deus te abençoe. Um grande abraço para vocês, gente. Aí sim, Silvinha, bora voar. Bora voar. Aí Marcelo, sim. Obrigada, Aí gente. sim. Até mais. Bora voar, gente! Aí sim! Não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo. Bora pra cima! Aí sim! Tchau, tchau, gente!